Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Hoje é dia 28 de junho de 2020. Eu venho fazer mais um vídeo aqui. E esse vídeo que eu vou fazer aqui é falando sobre os dias de escuridão na Terra. Uma irmã até me pediu há uns tempos atrás, mas eu falei com ela que eu não poderia fazer sem que o Senhor me revelasse. E esses dias aqui em casa, eu estou aqui em casa, de repente Deus me deu uma visão, eu no meio da rua, indo trabalhar, e de repente o dia virava a noite. E aquela escuridão, e me batia uma preocupação, falava, eu tenho que voltar para minha casa, porque os demônios irão ser soltos na terra. Aí eu queria trazer a lembrança a vocês, existem vários pastores que pregam o evangelho, mas não crê nessas coisas. Não crê, falam da boca para fora, mas não procuram o entendimento da palavra de Deus, não pedem ao Espírito Santo para poder revelar a eles. E não existe um profeta só na terra. Deus deu vários ministérios, uns para profeta, outros para pastores, diácono, apóstolo, bispo e assim por demais. Mas o que eu vou falar aqui, meus irmãos, é acerca de algo que está acontecendo na terra, que está antecedendo a vinda do nosso Senhor Jesus. Tem provocado vários acontecimentos na terra, em todos os países, e muitos não estão entendendo. E os pastores não estão pregando para trazer as pessoas o temor. A televisão tem divulgado mentiras. Muitos estão crendo, não, essa peste que está aí, a praga do gafanhoto, que não é permissão de Deus, é algo que acontece ao longo dos anos. Amém, igreja? Mas eu queria falar com vocês, é Deus sim. E nos últimos dias, antes da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor vai permitir várias pragas, peste. Vai acontecer as 10 pragas que aconteceu no Egito. Eu quero ver eles explicar. Piolho. Eu quero ver eles explicar a morte dos animais. Eu quero ver eles explicar gente morrendo sem explicação nenhuma, igual está aí no coronavírus, e jogaram a culpa no coronavírus. Mas eles não sabiam explicar, nem exame comprovava a causa mortal dessas pessoas. E por isso que Deus me mostrou a praga das trevas. Muitos vão ver, porque os pastores estão deixando de pregar a verdade. E você pode ver, já que eu e você não falamos a verdade, Deus tem mostrado a verdade nele, aquilo que está lá em 1 Coríntios 13:8. Que nada podemos contra a verdade, senão em favor da verdade. Ainda que você não abra a boca, pastor, que a escuridão não vai vir. Ela vai vir. Ainda que você abra a boca, que Jesus não vai voltar, que era uma profecia para Israel. Jesus, ele vai voltar e seus olhos vão ver. Ainda que você não pregue contra a vaidade. A vaidade é pecado e conduz o ser humano ao inferno. Quantos lembram de 1 Reis, do capítulo 22, do 1 ao 28, que Josafá e Acabe, 400 profetas, profetizavam, subi contra o rei da Síria e serás próspero. E Josafá pergunta assim, ainda há um profeta do Senhor aqui? O rei, tem um que não profetiza o bem contra mim, mas somente o mal. E chamaram Aias, filho de Imlá. Primeira coisa que ele chega, ele não queria profetizar, porque ele ia profetizar a verdade. E o rei falou, por que não me diz a verdade, mas somente a mentira? E ele falou, eu vi Israel sobre os montes, como ovelhas que não têm pastor. E ali o rei de Israel, eles queriam
que Aias profetizasse a mesma coisa. Mas Aias falou que ele viu o Senhor sentado num grande sublime trono e seu exército ao redor. E o Senhor perguntou: quem induzirá Acabe a subir contra Ramote de Gileade e cair? E saiu um espírito diante do Senhor e falou: eu induzirei Acabe a cair. Então, nos últimos dias, você vê que tem pastor hoje na internet pregando que se pode fazer tatuagem, que se pode beber cerveja, que se pode ir à praia. Não pode, isso é pecado diante de Deus. Isso vai te custar um pecado, isso vai te custar um preço muito caro. Por isso que o título desse vídeo vai ser Acontecimentos que antecedem a vinda do nosso Senhor Jesus. E vou provar nas Escrituras o que eu estou falando. Olha o que a Bíblia diz em Isaías 56:8. Assim diz o Senhor Jeová, que ajunta os dispersos de Israel, que ajunta a outros aos que já lhe ajuntaram. Vós, todos os animais do campo, todas as feras do bosque, vinde comer. Você vê que aqui Deus chama tudo que está no campo, todas as feras, para vir comer. Ó, todos os seus atalaias são cegos. Não sabem, todos são cães mudos. Nada sabe, todos não podem ladrar. Andam adormecidos, estão deitados e amam tosconejar. Isso quer dizer o quê? O que é uma atalaia? Antigamente, quem era atalaia ficava no alto de uma torre, quando via o inimigo, o mal, se aproximar, avisava o povo para se preparar para a guerra. Mas o atalaia espiritual é aquele que vê o que é pecado, aonde o mal pode vir, entrar e destruir o povo. Por isso que o profeta Isaías profetiza aqui: todos os seus atalaias são cegos, são cães mudos, não sabem de nada, que não podem ladrar, estão adormecidos e adoram torconejar. Estes são cães gulosos, não se podem fartar, eles são pastores que nada compreendem. Você vê que Deus tem dado prodígio, Deus tem levantado pessoas para falar, mas a igreja continua na vaidade, a igreja insiste em botar a mulher pintada em cima do altar. Você vai cair, pastor. Tu pode acreditar. A tua queda é mais certa do que eu dormir hoje e me levantar amanhã. Porque a Bíblia diz que nós não podemos dizer amanhã eu irei, fazerei e virei, não. Mas que nós devemos dizer: se o Senhor permitir, amanhã me levantarei, fazerei, irei, voltarei. Se o Senhor permitir. Mas a queda de todos aqueles que rejeitam a verdade de Deus, ela é certa. Pode contar que Deus irá enviar todas as pragas que enviou para o Egito. O mar vai se levantar, vai haver furacão no Brasil, fogo vai cair do céu. Aí eu quero ver a mídia mentirosa, que não sabem de nada, não entende os mistérios, o desejo de Deus, que é que o povo se arrependa. Quantas pessoas prometeram a Deus: se o Senhor me tirar desse leito, se o Senhor fizer assim, eu vou te servir, vou fazer. E depois que Deus fez, levantou do leito, curou, tirou, botou de pé. Fizeram pouco caso da sua palavra. Olha o que o profeta Isaías profetizou: estes são cães gulosos, não podem fartar. Eles são pastores que nada compreendem. Todos eles tornam-se para o seu caminho, cada um para a sua ganância, cada um por sua parte. Vinde, dizei eles, trazei vinho e beberemos bebida forte. E o dia de amanhã será como este, e ainda maior e mais formoso. Você vê que aqui a palavra diz que ele ainda chama as pessoas: vinde, bebemos vinho forte.
Comemos e bebemos, porque o dia de amanhã será melhor, como esse de hoje, será mais bem formoso. Isso é jactância, se o Senhor permitir. Se o Senhor permitir. Os acontecimentos do dia a dia estão antecedendo a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Arrependei-vos, endireitai vossos caminhos, porque a trombeta de Deus está falando na terra, está falando nos céus, está falando na palavra. Igual esses dias eu vi o pastor falando aí na internet, mostrou na Bíblia as pragas do Egito, e no final do vídeo dele ele falou: mas nós não podemos dizer que isso são pragas vindo permitidas da parte do Senhor, porque todos os anos, de tempo em tempo, vem essa praga de gafanhoto. Cães gulosos, mudos, que não podem ladrar, que não sabem de nada. Para que ele abriu a Bíblia então? Para querer explicar na Bíblia, e no final do vídeo dele ele diz que não é permissão do Senhor, que não é o desejo do Senhor. Meus irmãos, a palavra de Deus é sim, sim, não, não. Aquilo se não for desse jeito, procede do diabo. Então, por isso que eu boto a minha cara, porque eu sei em quem eu tenho crido, eu sei o que o Senhor tem me mostrado. O dia irá virar trevas, e muitos não estão acreditando nisso. Os prodígios que estão acontecendo na Terra, vulcão, erupção, tsunami, eles ainda podem explicar. Muitos viram cair granizo do céu. Aí um tempo atrás eu fui entregar algo para o pastor aqui, ele zombou de mim, um pastor. Mas hoje se encontra praticamente desviado com o teu ministério fechado. E quando eu falei que algo que passava na televisão, um desenho, que aquele desenho era fabricado no inferno, que era coisa do diabo, ele falou: foi um garoto que botou a máscara e fez uma careta para mim. E eu falei: Senhor, como que é isso? Ele é pastor e ele está debochando das tuas coisas. E o Espírito Santo de madrugada falou comigo: e se eu fizer cair sangue do céu, será que ele vai crer? Aí você fala: que é isso, meu irmão? Tu está exagerando. Não estou, não. No Egito, a água da terra Deus transformou em sangue. O que os magos, os feiticeiros de Faraó fez? Tentaram explicar para o povo uma mentira. Formou uma mentira numa vasilha de água. E é o que a mídia está fazendo hoje. Estão formando uma mentira, uma explicação mentirosa, sendo que os acontecimentos diários procedem à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. E muitos dos crentes, muitos pastores, irão cair, porque não tem mantido a palavra no teu coração, a certeza da fé em Jesus Cristo. Aí ele pegou e falou aquilo comigo, e o Espírito Santo falou: e se eu fizer cair sangue do céu, será que ele... Aí eu te pergunto, qual foi? O povo reclamava com Moisés que era melhor ficar no Egito do que morrer no deserto de fome. O que Deus fez? Fez o maná descer do céu. O maná que sustentou o povo que tinha sido tirado do Egito. Deus enviou cordonizes. Aí tu vai dizer para mim que Deus não tem capacidade de transformar a chuva do céu em sangue? O próprio Jesus profetizou sobre isso, que seria fogo, terremoto, fogo, coluna de fumaça e sangue. Quem lê entenda a desolação falada do profeta Daniel. Todas essas coisas irão anteceder, porque o próprio Jesus ele falou: passarás os céus e a terra, mas as minhas palavras não hei de passar.
Então a mídia irá divulgar coisas que eles não entendem, não compreendem, e muitos dos crentes não irão viver uma vida santa, irão viver de qualquer maneira. E é aí que está a tua queda, meu irmão. Estão alongando o proceder da sua vida de qualquer forma, conforme a palavra do profeta Isaías diz aqui, ó: estes são cães gulosos que não se podem fartar. Eles são pastores que nada compreendem. Todos eles tornam-se o seu caminho, cada um para a sua ganância, para a sua parte. Você vê que cada um está andando do jeito que quer. E é esse jeito que você quer andar que vai te fazer cair. Aí você fala, não, mas eu estou na igreja cantando todos os dias. Aí eu lembro, tem uns 15 dias atrás, ou uma semana, Deus me mostrou, vi a pombagira rainha subir do inferno, toda pintada, toda com lápis no olho, batom, sobrancelha, coisa. E eu vi vários demônios acompanhando, grupos de demônios na frente e atrás, na forma de pessoas que eu conheço. Por quê? Porque dizem que estão agradando a Deus, mas na verdade não estão. O diabo está cantando na sua boca por causa da maquiagem que você usa. O diabo está profetizando na tua boca por causa das coisas dele que você usa. O diabo está andando no teu corpo por causa da roupa curta, sensual que você usa. E aí por diante. Olha o que a palavra diz aqui, ó. Vinde, dizei eles, trazei vinho e beberemos bebida forte, o dia da manhã será como este, ainda maior e mais formoso. Mas olha o que Isaías 57 diz: perece o justo e não há quem considere isto em seu coração? E os homens compassivos são retirados sem que alguém considere que o justo é levado antes do dia mau. Entrará em paz, descansarão nas suas camas, e os que houverem andado em retidão. Justo não é eu andar no meu próprio caminho, na minha própria convicção. Não é minha mulher, minha família, meus filhos andar com roupa curta, com a boca, com batom, lápis, tirando sobrancelha, pintar o cabelo, cortar o cabelo, não. Justo é andar com o templo do Espírito Santo na santidade. Olha pessoas que profetizam do seu próprio coração, o que a palavra diz aqui, ó. Isaías 57, 3. Mas chegai-vos aqui, vós, ó filhos de agoreira, semente adulterina de prostituição. Sabe por que a Bíblia diz filhos de agoreira? Vamos voltar lá em 1 Reis 22. O que é o filho de agoreira? Profetizaram por rei Acabe para Josafá 400 profetas, dizendo que ele ia conseguir, que ele ia ser bem-sucedido, que ele ia ser próspero. E depois chamaram um que sabia que o povo de Israel andava segundo seus próprios caminhos e que Deus já tinha abandonado eles por causa dos pecados. Aqui, ó, filhos de agoreira, semente adulterina de prostituição, de quem fazeis o vosso passatempo. Contra quem escancarais a boca e deitais para fora a língua. Porventura não sois vós da transgressão, semente da falsidade? Então, se eu apresento diante de Deus, aquilo diante do povo, aquilo que não é da vontade de Deus, me desculpe, meu irmão, me desculpe, meus pastores, mas nós estamos apresentando algo que é falso, que não é real diante de Deus. Aí olha o que a Bíblia diz aqui, ó. Na tua comprida viagem, cansaste, mas dizei, não há esperança, o que buscava achaste, por isso não adoeceis. Mas de quem tiveste receio ou temor, para que mentisse e não te lembrasses de mim, em teu coração me puseste. Não é porventura porque eu me calo, isso desde muito tempo, e já não me temes. Publicarei a tua justiça e as tuas obras, que não te aproveitarão.
Você vê que aqui o próprio Deus, em Isaías 57, 10, ele fala sobre isso. A quem temeis? Em que você tem gastado o teu tempo? Para quê? Se não é segundo a vontade da palavra, das escrituras. Se não é segundo a vontade de Deus. Para quê? Está perdendo o seu tempo, meu irmão. Está perdendo o seu tempo, minha irmã. Olha o que a Bíblia diz aqui, ó. Quando clamais, livrar-te-os dos teus congregados, mas o vento a todos levará, e a vaidade os arrebatará. Mas o que confia em mim possuirá a terra, e herdará o meu santo monte. E dir-se-á: apranai, aprarai, preparai o caminho e tirai os tropeços do caminho do meu povo. O que é tropeço? Vaidade é tropeço, beber cerveja é tropeço, fazer tatuagem é tropeço, roupa sensual é tropeço, salto alto é tropeço. Tudo isso é tropeço. Desde dos passados, o profeta Isaías já profetizava. E olha o que diz aqui, ó, Isaías 57, 9. E vais ao rei com óleo, multiplicas os teus perfume, e envia os teus embaixadores para longe, e te abates até ao inferno. Tá aqui, ó. Olha lá, ó. Inferno. A Bíblia já fala do inferno desde o princípio. O próprio Jesus, ele falou acerca disso em Mateus 24. Olha aqui, ó. Mateus 24 vem falando tudo sobre isso. Olha o que o próprio Jesus advertiu. Mateus 24, 20. Olha o que a Bíblia diz. Olha, meus irmãos. Ou nós começamos a pregar um evangelho de verdade, de arrependimento de pecado, ou nós começamos a crer que os acontecimentos diários nós pregamos com certeza no nosso coração e com o entendimento da nossa consciência e da nossa fé. Ou me desculpe, mas nós seremos enganados. Você está sendo enganado. Quando a Bíblia diz que há vários tipos de ministérios, mas o Deus é um. Há vários tipos de dom, mas o Espírito que efetua tudo em todos é um. Isso quer dizer que tem vários tipos de dom. Mas isso quer dizer o quê? Mas mandamento, maneira de se comportar, de nos apresentar, tem que ser de uma só forma. As explicações que estão aí, mal explicado, é o diabo que tem botado espíritos de mentira na boca de muitos pastores, presbíteros, profetiza, porque eles estão andando segundo a vontade deles. E você vê que Deus tem permitido, você vê que quando Deus botou 10 pragas contra o Egito, depois ele deu 10 mandamentos, ele tirou o povo do Egito, mas depois ele tirou o Egito de dentro do povo. Você cresceu vendo essas coisas, mas hoje tu é serva de Deus. Hoje tu é servo de Deus. Você cresceu vendo gente fazer tudo enquanto é coisa de ruim, que desagrada a Deus. Hoje você tem que fazer a diferença. O teu cabelo, que foi Deus que te deu, o véu, não é para tu mexer nele e botar da cor que você quer. Por isso que Deus me mostrou a pombagira rainha saindo com vários demônios, e eu vi aquelas vários tipos de pessoas que eu conheço, porque eles usam, praticam, andam conforme a vontade daquela pombagira. Homens que estão andando com pombagira. Aqui meu cabelo todo branco, ó, não pinto. Tô ficando velhinho, tô nem aí. Mas estão andando segundo a vontade do espírito de prostituição. Podem profetizar o que for. Ah, meu irmão, mas olha só, o pastor lá, fulano, a irmã fulano anda assim, mas ela profetizou e eu fui curada. Esses dias eu dei um exemplo para o pastor amigo meu.
Meu filho estava sentado, falei, levanta daí, Flávio. E senta lá e fica descosta na parede. E assim ele fez. Aí ele perguntou, o que é isso? No inferno existe hierarquia. O diabo manda qualquer espírito que pertence, ele está debaixo da autoridade dele, sair da onde está e ir para outro lugar para a pessoa crer que ali existe um Deus. O próprio Jesus profetizou sobre isso. Falsos profetas. Porque se fosse Deus que falasse com eles, eles zelavam pelas escrituras. Ele não deixava uma mulher cheia de vaidade subir em cima do altar. Olha o que a Bíblia diz. Se eu sou um mentiroso, a Bíblia não vai confirmar o que eu estou falando. Tudo que Deus me revela tem que bater com aquilo que a Bíblia diz. Não adianta eu explicar a minha Bíblia. Olha o que a Bíblia diz aqui, ó. Mateus 24, 20. Orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno, nem no sábado. Porque haverá então grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Então, se alguém vos disser, eis aqui os Cristo, está aqui ou ali, não lhe deis crédito. Porque surgirão falsos cristos. Tem falsos cristos aí na Terra? Você vê que na Rússia tem um que se diz o Cristo, no Brasil tem o tal do Henri Cristo, tem nos 4 lugares, em vários países existe 4 Cristos. É as palavras do nosso Senhor Jesus. Nada podemos contra a verdade, senão em favor da verdade. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas. Farão tão grandes sinais e prodígios, que se possível for enganar até os escolhidos. Eu revelar CPF, saber o que está no teu pensamento. Meus irmãos, o diabo ele causa o problema dentro da tua casa e vai lá e fala no ouvido da profetisa desconcertada, do pastor desconcertado, mundano, o que está acontecendo, briga, confusão dentro da tua casa, para tu crer que ele é profeta. Mas todo profeta da Bíblia, ele contestou o pecado. Ele falou as palavras da Escritura. Você vê que quando Elias vai diante de Acabe e de Jezabel, ele fala, segundo a minha palavra, não cairá orvalho nem chuva durante 3 anos e meio. Mas assim se fez. Por quê? Porque Deus tinha mandado ele lá e expor o pecado do povo. Diante do povo, diante de Acabe e de Jezabel. Quantas Jezabel estão profetizando hoje em cima dos altares? Toda vaidosa. Quantos Acabe tem hoje dentro das igrejas? Quantos pastores Acabe que não sabe de nada, não compreende, segue o seu coração obstinado e não quer ouvir os profetas de Deus? A tua queda vai chegar. Tu pode acreditar, arrepende do teu pecado enquanto é tempo. E olha o que o Senhor Jesus falou. Eis que vos tenho predito. Jesus aqui antecedeu as palavras dele, deixou escrito para nós sabermos o que ia vir. Portanto, se vos disser, eis que ele está no deserto, não saia. Eis que ele está no interior da casa, não acredite. Porque assim como o relâmpago sai do ocidente e se mostra até do oriente até o ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois onde estiver o cadáver, ali se ajuntarão as águias. Você vê, meus irmãos, que o próprio Jesus, ele muito antes dessas coisas, muito antes de eu nascer, de muitas pessoas nascer, o próprio Jesus, ele predisse, antecedeu os acontecimentos que ia nos suceder. Hoje está aí, praga do Egito,
Deus tem levantado pessoas para falar a verdade. Muitos crentes não querem ceder, querem viver segundo o seu coração. O profeta Isaías profetizou que seriam levados, ainda que uma igreja mande um pregador, como se fosse um embaixador de Cristo. O próprio Paulo fala que nós devemos ser embaixadores de Cristo. O que é ser um embaixador de Cristo? Nós temos que levar aquilo que é ordenança segundo as leis do reino de Deus. Ser o embaixador é isso. Mas quando eu corrompo a lei, eu não sou embaixador, não pertenço àquele reino. Na verdade, muitos têm sido tropeço, têm sido embaixadores do reino das trevas diante do povo, porque colocam a pessoa reprovada em cima do altar diante dos olhos das pessoas. Então o próprio Jesus falou que ia haver falsos cristos, falsos profetas. O que é falso profeta? É aquele que não mantém as escrituras, é aquele que o Espírito de Deus, não é o Espírito de Deus que fala com ele. Existiu falsos profetas no passado? 1 Reis 22, 28, do 1 ao 28, já fala sobre 400 profetas. Profetizavam diante de Josafá e de Acabe. Subi enquanto o rei da Síria e será próspero. Mais um que servia a Deus e mantinha as escrituras. Falou a verdade que viu Israel. E hoje não é diferente. Naquele mesmo tempo o diabo usava as pessoas. Hoje usa as pessoas. Mas existiam pessoas, homens de Deus, que falavam a verdade. Esses dias eu estava aqui em casa, eu tenho um vídeo falando sobre o futebol, que não é de Deus, é do diabo. Os estádios. Sabe o que representa um estádio de futebol no inferno? Representa um lugar onde as almas são lançadas para serem, como é que se diz? Algo de atração, mas com sofrimentos. E eu peguei uma bola, eu já prego contra o futebol, contra os pastores flamenguistas, tricolor. Continue nessa prática e você vai parar lá no fogo do inferno. Porque Deus ele tem alertado, ele tem levantado as pessoas para falar. E muitos não têm crido, têm colocado o coração, são obstinados de coração. Aí quando eu rolava aquela bola no pé, quando eu olhava, aquela bola virava um demônio, e aquele demônio virava um cachorro. Do jeito que eu rolava ela no pé, aquele cachorro querendo me morder. Eu falei, meu Deus, a bola virou um cachorro, um demônio. Todos os acessórios, camisas, propaganda, tudo que se refere ao futebol é de Satanás. Se você quiser crer, é contigo. Eu posso até ser condenado por qualquer outra coisa, mas uma coisa eu te falo, ser condenado por praticar aquilo que Deus me mostrou, que não é da parte dele, não você não. E praticar por ser tímido e medroso, porque a própria Bíblia diz que fora os tímidos, os medrosos, os feiticeiros, e todo aquele que ama a prática de iniquidade. Então, meus irmãos, vigia, porque Jesus Cristo está voltando. Amém? E Deus ele tem mostrado. Se você quer ler, saber sobre o que é as pragas, todos conhecem, que passa todos os anos, vai lá em Êxodo, do capítulo 4 em diante, e vai ver todas as pragas da mosca, da escuridão, da morte dos primogênitos, dos animais, a praga dos gafanhotos nas lavouras. Deus humilhou os egípcios. Por quê? Porque em cada área da vida deles, eles alegavam que tinha um Deus
que zelava pelaquela área para serem prósperos, para terem força, pelos animais, pelo dia. Você vê que eles acreditavam no Deus Ra, o Deus Sol. Só que o Deus Sol deles foi envergonhado. E muitos irão ser envergonhados porque estão nas mesmas práticas do Egito. E o Egito hoje representa o mundo. Então Deus tem provado nas suas escrituras, tem levantado pessoas. Então, meus irmãos, vigiem, creiam, mudem. Porque os dias, eles não vão passarem sem que tudo que o nosso Senhor Jesus Cristo falou que iria acontecer de falsos cristos, falsos profetas, os acontecimentos, guerra, rumores de guerra. Igual há um tempo atrás aqui, Deus me levou, eu vi uma fila de pessoas grandes e eu vi um homem fardado sentado. E aquele homem fardado, se você for olhar no seu certificado reservista, quem se alistou e não serviu sabe disso, que é dispensado, mas atrás dele ali está assim, em caso de guerra, se apresentar imediatamente. Atrás de todo o certificado de quem não serviu, que veio para casa, está lá escrito isso, em caso de guerra, apresentar imediatamente. Todos nós que temos certificado reservista temos. E eu vi um homem sentado, escrevi o nome da pessoa, uma fila grande, e ele pegava uma farda e dava para aquela pessoa. Sabe o que é isso? Que isso quer dizer? Ali eu tive uma visão de indício de guerra, da Terceira Guerra Mundial. Vocês podem acreditar, hoje ela não aconteceu, amanhã, mas ela vai acontecer, porque o próprio Jesus profetizou sobre isso. Por isso que Deus falou comigo, tudo que eu te revelar, tu mostra que está escrito. Porque muitos falam que foi Deus que revelou, mas eles não mostram na Escritura. E tudo que Deus revela ao homem tem que estar escrito. Ainda que algumas coisas não se compreenda, mas no decorrer que a pessoa vai contando, ela tem que mostrar na Escritura. Amém? Esse é o ministério que Deus me deu. Então, nós vamos ver guerra sim. Marca o dia de hoje. Nós vamos ver as pragas, todas as pragas. Nós vamos ver fogo, coluna de fumaça, sangue. Nós vamos ver o mar se levantar. Nós vamos ver pragas, peste. Porque isso, a Bíblia diz que iria de acontecer. Muitas coisas irão acontecer no meio de nós, porque deixaram de crer na verdade, e estão crendo na mentira, e estão andando segundo os seus próprios caminhos. Mas isso são acontecimentos que antecedem a volta do nosso Senhor Jesus. Largai a vaidade, meus irmãos. Amém? E que Deus possa abençoar você, que você possa crer do fundo do teu coração e começar a viver uma vida santa diante de Deus, porque a própria Bíblia diz que vós seis santo porque eu sou santo. E sem santidade jamais quer dizer o quê? Que de forma alguma veremos a Deus. Fica com Deus na paz do Senhor Jesus.